CEANON, Centro Espiritualista Arquitetos do Novo Mundo, Canoas, Rio Grande do Sul. Atividade Estudo Ecumênico do Evangelho, trabalhador Dilson Boeira Borovics. E o tema de hoje é a segunda multiplicação dos pães e peixes, conforme Mateus 15, 29 a 38 e Marcos 8, 9. 29 a 31. Jesus, partindo dali, foi para as cercanias do mar da Galileia, e subindo a uma montanha, sentou-se. Logo vieram até ele numerosas multidões, trazendo coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros, e os puseram aos seus pés, e ele os curou. De sorte que as multidões ficaram espantadas ao ver os mudos falando, os aleijados sãos, os coxos andando e os cegos a ver, e renderam glórias ao Deus de Israel. Sobre a montanha, qual? Não nos é dito, apenas determinado local pelo artigo. O fato é que mais uma vez a multidão se reúne a seus pés. Ela foi trazida a Jesus para ser curada, e ele curou a todos. Jesus é capaz de curar pessoas que sofrem física e emocional e espiritualmente, e podemos ser aqueles que trazem pessoas que sofrem até ele. Quem você conhece que precisa do toque curador de Cristo? Você pode levá-los a Jesus por meio de oração ou explicando-lhes o motivo da esperança que você tem. Então deixe Cristo fazer a cura. As curas efetuadas, ao que parece todas instantâneas, compreendem 4 tipos de enfermidades: coxo, aleijado das mãos, cego e mudo. Nessa última, o sentido preciso é embotado, silencioso, podendo expressar tanto o surdo quanto o mudo, talvez até exprimir surdo-mudo. Essas curas causaram grande admiração no povo, e a notícia se espalhou célere por todas as localidades vizinhas. Observam alguns comentaristas que essas enfermidades não são de reincidência, tantos desses infernos numa população relativamente escassa, para justificar todos os passos dos evangelistas. Em vista do simbolismo de que se reveste todo o texto evangélico, não vemos dificuldade em aceitar as anotações que até nós chegaram. A frase final, e glorificaram o Deus de Israel, é bem característica do povo que, tendo seus deuses, santos ou espíritos protetores, não deixavam de reconhecer que o santo protetor, Deus do povo de Israel, ou seja, o especial amigo do taumaturgo, Jesus, é digno de louvores pelo extraordinário poder que revela quando se manifesta. 32. Jesus, chamando os discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que estão comigo e não tenho que comer. Não quero despedida em jejum, de modo que possa desfalecer pelo caminho. Alguns críticos pretendem que essa seja uma simples repetição da primeira multiplicação dos pães. No entanto, não apenas Mateus, como Marcos, em 8, 19 a 20, colocam na boca de Jesus a situação expressa das 2 multiplicações como 2 fatos distintos. Se alguns pormenores se repetem pela semelhança das situações, outros diferem frontalmente. Lá, os discípulos têm a iniciativa, dando como causa o avanço da hora. Aqui é Jesus que lhe chama a atenção para o fato de a multidão que o acompanhava havia 3 dias não ter mais o que comer. É provável que a multidão que pretendia ouvir Cristo e ver os seus milagres houvesse passado 2 noites juntas nos campos, pois a estação do ano era agradável, ocorrendo rapidamente após a Páscoa. Além disso, grande número de curas que haviam sido feitas pouco antes poderiam animá-las. Talvez concluíssem que o poder milagroso do Cristo, exibido em tantos casos gloriosos ao seu redor, preservaria sua saúde de ser ameaçada pelo orvalho que caía à noite, ou restaurá-los de qualquer desordem que possam contrair pela sua vontade de participar de seu ministério. A multidão, tendo agora, como em uma ocasião anterior, consumido toda a provisão que trouxera com eles, Jesus não os mandaria embora sem alimentá-los, para que não desmaiassem no caminho de casa. 33. Os discípulos lhe disseram: De onde tiraríamos num deserto tantos pães para saciar uma tal multidão?
Não se pode deixar de observar com que sabedoria Jesus escolheu estar tanto nos desertos durante esse período de seu ministério. Ele estava decidido, no cumprimento dos seus deveres, a fazer o mínimo de barulho possível, evitar multidões e ser seguido apenas pelos que tinham disposições adequadas para lucrar com suas instruções. E, para dizer a verdade, muitos outros não o teriam acompanhado até a solidão, onde deveriam sustentar os inconvenientes da fome e do clima por vários dias juntos. Com a multidão nessa e outras ocasiões semelhantes, permaneceu longamente com Jesus, sem dúvida sua doutrina se destilou sobre eles, o tempo todo como um orvalho, como uma pequena chuva sobre a tenra erva. A pergunta dos discípulos revela a impossibilidade material de encontrar alimento. Tanto pode ser onde quanto como. Mas qualquer dos dois exprime falta total de meios para a consecução do objetivo desejado. Essa pergunta é citada como falta de confiança naqueles que, pouco antes, ou daqueles que, pouco antes, haviam presenciado esta situação semelhante, com solução prodigiosa dada pelo Mestre. Sugeriram meios insólidos para oferir vantagens, não requisitaram atravessar o lago a pé, e mesmo depois de testemunhar essa possibilidade por parte de Jesus e Pedro, não pediram outras pescarias inesperadas para facilitar-lhes o trabalho e poupar-lhes as energias. Não esperam aqui outra multiplicação dos pães, e por vezes até procuram afastar os pedindo-se, queixando-se da molação que trazem ao grupo, sem nunca supor que serão atendidos por vias extraordinárias. Jesus não os reprovou por essas noções errôneas, mas humildemente perguntou-lhes que carne eles tinham, e dizendo-lhe que eles tinham 7 pães e alguns peixinhos, ele ordenou que fossem trazidos, e destes fizeram um segundo jantar para a multidão, por milagre. Jesus já havia alimentado mais de 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Aqui, em uma situação semelhante, os discípulos ficam novamente perplexos. Com que facilidade erguemos as mãos em desespero quando enfrentamos situações difíceis? Como os discípulos, muitas vezes esquecemos que, se Deus cuidou de nós no passado, Ele fará o mesmo agora. Ao enfrentar uma situação difícil, lembre-se que Deus se preocupa com você e confie nele para trabalhar fielmente e novamente. 34. Jesus lhes disse: quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Jesus não os reprovou por suas noções errôneas, mas humildemente perguntou-lhes que carne eles tinham, e dizendo-lhes que eles tinham 7 pães e alguns peixinhos, ele ordenou que fossem trazidos, e desses fizessem um segundo jantar para a multidão. Jesus havia alimentado mais de 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Aqui, em situação semelhante, os discípulos ficaram novamente perplexos. Com que facilidade erguemos as mãos em desespero quando enfrentamos situações difíceis? Como os discípulos, muitas vezes esquecemos que, se Deus cuidou de nós no passado, Ele fará o mesmo agora. Ao enfrentar uma situação difícil, lembre-se que Deus se preocupa com você e confie nele para trabalhar fielmente novamente. Na primeira multiplicação havia 5 pães e 2 peixes. Nesta, há 7 pães e alguns peixinhos. Na outra eram 5.000 pessoas, nesta são 4.000. A anterior realizou-se no território de Filipe, tendo vindo a multidão de Cafarnaum e arredores, e nesta ocorreu na Decápole, com o povo do local. 34. Jesus lhes disse: quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Jesus não reprovou por essas noções 34. Jesus lhes disse: quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Jesus não os reprovou por suas noções errôneas, mas humildemente perguntou-lhes que carne eles tinham, e dizendo-lhes que eles tinham 7 pães e alguns peixinhos, ele ordenou que fossem trazidos, e desses fizeram um segundo jantar para a multidão.
Jesus havia alimentado mais de 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Aqui, em uma situação semelhante, os discípulos ficaram novamente perplexos. Com que facilidade erguemos as mãos em desespero quando enfrentamos situações difíceis? Como os discípulos, muitas vezes esquecemos que se Deus cuidou de nós no passado, Ele fará o mesmo agora. Ao enfrentar uma situação difícil, lembre-se de que Deus se preocupa com você e confie nele para trabalhar fielmente novamente. Na primeira multiplicação havia 5 pães e 2 peixinhos, nessa há 7 pães e alguns peixinhos. Na outra eram 5.000 pessoas, nessa são 4.000. A anterior realizou-se no território de Filipe, tendo vindo a multidão de Cafarnaum e arredores, e nessa ocorreu na Decápole, com o povo do local. 35 a 37. Então, mandando que a multidão se assentasse pelo chão, tomou os 7 pães e os peixes, e depois de dar graças, partiu-os e dava-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda recolheram 7 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Limita-se o mestre a ordenar, como na vez anterior, que o povo se sente organizadamente e, dando graças, partiu o pão. Limita-se o mestre a ordenar, como na vez anterior, que o povo se sente organizadamente e, dando graças, partiu os pães e fê-lo distribuir juntamente com os peixinhos. Na multiplicação anterior foram recolhidos 12 cestos, aqui 7 cestas, ou seja, recipiente de maior capacidade. Na primeira, o povo recosta-se na relva, denotando a primavera, mas na segunda, acomoda-se por terra, sinal que estamos no verão, com o solo ressequido. Repetindo a multiplicação, quis Jesus exatamente impressioná-lo com 2 exemplos iguais, a fim de que, mais tarde, lhe dar a conveniente explicação, falando do fermento dos fariseus e dos saduceus. 38 e Marcos 8:9. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e então os despediu. Os evangelistas anotam terem sido 4.000 os convivas, esclarecendo Mateus, sem contar as mulheres e crianças. Esse número também comprova a duplicidade de ações, fora criação ou acréscimo. O natural seria vermos a proporção aumentada, 5 pães para 5.000 pessoas, 7 pães para 7.000 pessoas. O contrário é que se verifica, aumenta o número de pães e decréscimo de convívios. Tendo-se realizado o prodígio entre não-judeus, observamos que não houve nenhum movimento para colocar uma coroa real na cabeça do taumaturgo, de Jesus. Pastorino continua comentando. Mateus e Marcos apresentam, sob forma de novo simbolismo, o avanço necessário. Observamos então que os números variam, 7 em lugar de 5. 7 nos arcanos significa vitória, exprimindo a afirmação da divindade, do Espírito sobre a matéria, da lei do ternário sobre o quaternário, a lei do domínio sobre o mundo das causalidades. No plano humano é o caminho bem escolhido, ou seja, o triunfo sobre as provações. No plano físico é o êxito realizador, a vitória sobre os obstáculos criados pela inércia da matéria. É nesse arcano 7 que está construído o planeta Terra e tudo o que nele habita, porque é nesse planeta Terra que a humanidade terá que conquistar a vitória final do Espírito sobre a matéria. Aqui vencerá a divindade. Daí seria esse número considerado cabalístico desde a mais remota antiguidade, com forte vibração e potencialidade insuperável. Na primeira multiplicação, tivemos 5 pães para 5.000 pessoas. É a vontade ou a providência divina a governar o mundo, sustentando-o e alimentando-o. Nessa segunda aparecem 7 pães para 4.000 pessoas, ou seja, a vitória do Espírito, da tríade superior sobre a matéria, o quaternário inferior. Na outra, os discípulos, o Espírito, pedem ao Mestre alimentação. Nessa, a iniciativa de dar parte do Mestre, da individualidade, é que a primeira exprime o primeiro movimento do livre-arbítrio do eu pequeno, personalidade ou personagem, que busca a espiritualização,
Nesta aparece a resposta espontânea em que o espírito atende à solicitação anterior. Outro ponto a considerar é que na primeira são recolhidos 12 cestos, material que seria distribuído através dos 12 emissários às multidões famintas, os profanos, os não iniciados, mas na segunda o sobejo é recolhido em 7 cestas. Não é mais para a distribuição do material aos profanos, é o lucro obtido com a vitória do espírito sobre a matéria. Daí a minúcia da modificação da palavra empregada, de cestos para cestas, de um recipiente menor, menos valia, para um maior, mais valia. Sob o ponto de vista espiritual, a lição é evidente e fácil. Aqueles que aspiram ao supremo encontro têm que passar pela via purgativa, a fome ou o jejum de 3 dias, e depois pela via contemplativa, a prece ou meditação, sentados na terra nua, e finalmente pela via unitiva, a assimilação do alimento espiritual, obtendo-se por fim o fruto dessa união, as 7 cestas. Vamos ver agora alguns comentários recebidos por Chico Xavier, ditados pelo Espírito Emmanuel. E, se os deixarem ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. A preocupação de Jesus pela multidão necessitada continua viva através do tempo. Quantas escolas religiosas palpitam no seio das nações ao influxo do amor providencial do Mestre Divino? Pode haver homens perversos e desesperados que perseveram na malícia e na negação, mas não se vê coletividade sem o socorro da fé. Os próprios selvagens recebem postos de assistência do Senhor, naturalmente de acordo com a rusticidade de suas interpretações primitivistas. Não falta alimento do céu às criaturas. Se alguns espíritos se declaram descrentes da paternidade de Deus, é que se encontram incapazes ou enfermos pelas ruínas interiores a que se entregaram. Jesus manifesta invariável preocupação em nutrir o espírito dos tutelados, através de 1000 modos diferentes, desde a tábua do indígena às catedrais das grandes metrópoles. Nesses postos de sublime socorro, o homem aprende, em esforço gradativo, a alimentar-se espiritualmente, até trazer a igreja ao próprio lar, transportando-a do santuário doméstico para o recinto do próprio coração. Pouca gente medita na infinita misericórdia que serve no mundo a mesa edificante das ideias religiosas. Inclina-se o mestre ao bem de todos os homens, cheio de abnegação e amor, sabe alimentar, com recursos específicos, o ignorante e o sábio, o indagador e o crente, o revoltado e o infeliz. Mais do que ninguém compreende Jesus que, de outro modo, as criaturas cairiam exaustos nos imensos despenhadeiros que margeiam a senha evolutiva. Tenho compaixão da multidão. Os espíritos verdadeiramente educados representam em todos os tempos grandes devedores à multidão. Raros homens, no entanto, compreendem esse imperativo das leis espirituais. Em geral, o mordomo das possibilidades terrestres, meramente instruído na cultura do mundo, esquiva-se da massa comum, ao invés de ajudá-la. Explora-lhe as paixões, mantém-lhe a ignorância e costuma roubar-lhe o desejo de progresso. Traça leis para que ela pague os impostos mais pesados, cria guerras de extermínio em que deve concorrer com os mais elevados tributos de sangue. O sacerdote organizado, quase sempre, impõe-lhe sombras, enquanto a filosofia e a ciência lhe oferecem sorrisos escarnecedores. Em todos os tempos e situações políticas, conta o povo com escassos amigos e adversários em legiões. Acima de todas as possibilidades humanas, entretanto, a multidão dispõe do amigo divino. Jesus segue trabalhando. Ele que passou no planeta entre pescadores e proletários, aleijados e cegos, velhos cansados e mães aflitas, volta-se para a turba sofredora e alimenta-lhe a esperança, como naquele momento da multiplicação dos pães. Lembra-te, meu amigo, que és parte integrante da multidão terrestre. O Senhor observa o que fazes. Não roubes o pão da vida, procura multiplicá-lo. Quantos pães tendes? E disseram-lhe, 7.
Quando Jesus, à frente da multidão faminta, indagou das possibilidades dos discípulos para atendê-la, de certo procuravam uma base a fim de materializar o socorro preciso. Quantos pães tendes? A pergunta denuncia a necessidade de algum concurso para o exercício da multiplicação. Conta-nos o evangelista Marcos que os companheiros apresentaram os 7 pãezinhos, dos quais se alimentaram mais de 4.000 pessoas, sobrando apreciável quantidade. Teria o mestre conseguido tanto se não pudesse contar com recurso algum? A imagem compele-nos a meditar quanto ao impositivo de nossa cooperação, para que o celeste benfeitor nos felicite com os seus dons de vida abundante. Poderá o Cristo edificar o santuário da felicidade em nós e para nós, se não puder contar com os alicerces da boa vontade em nosso coração? A usina mais poderosa não prescinde da tomada humilde para iluminar um aposento. Muitos esperam o milagre da manifestação do Senhor, a fim de que lhes sacie a fome de paz e reconforto, mas a voz do Mestre no monte continua ressoando inesquecível. Que tendes? Infinita é a bondade de Deus, todavia algo deve surgir de nosso eu em nosso favor. Em qualquer terreno de nossas realizações para a vida mais alta, apresentemos a Jesus algumas reduzidas migalhas de esforço próprio e estejamos convictos de que o Senhor fará o resto. Bom, por hoje encerramos por aqui. Esse texto baseou-se no livro Sabedoria do Evangelho, de Carlos Torres Pastolino, em textos da internet e na Bíblia Sagrada. Em nome do Cianon, agradecemos a oportunidade. Por gentileza, compartilhe. Muito agradecido. Convidamos você a conhecer o Cianon através de nossos canais de comunicação. Site www.centroespiritualistaanon.com.br, Instagram, Aviso Cianon 19, Facebook, www.facebook.com/cianonoficial/, e-mail, contato@cianon@gmail.com, e o nosso endereço é Rua Protásio Alves, 136, bairro Niterói, Canoas. Que Deus, o Criador, abençoe a todos os seres de todos os mundos.